Oi, gente, tudo bem? Vamos para a nossa live hoje. E essa live hoje me dá muita alegria, porque eu vou fazer também com uma pessoa muito querida, uma amiga, colega de profissão, que a gente se conhece há muitos anos, trabalhamos juntas. Ela foi a diretora do meu programa, a Márcia Piotier Pesquisa, para quem está nos vendo agora, quem pode se lembrar. Foi um período muito interessante, um período muito, para mim, gratificante, na época que eu trabalhava na Rede Manchete, ancorando o jornal. E a gente sabe que os amigos que a gente faz ao longo da vida, né? Muitos a gente acaba até não encontrando mais, outros ficam ali guardados no coração, amigos que começaram com uma vida profissional e ficam amigos da vida inteira mesmo. E a Luciana Savagé, a nossa entrevistada de hoje, é essa pessoa, né? A vida da Luciana se confunde com a vida da televisão brasileira, porque a gente tem que lembrar que a Edna Savagé, aquela figura maravilhosa, foi a pioneira, uma das pioneiras da TV brasileira, junto com a Hebe Camargo. Então, a Luciana, desde pequena, frequentou os bastidores da televisão brasileira, nos primórdios da televisão, que é quando a televisão estava acontecendo, com essas figuras ícones como a Edna Savagé. Então, Luciana é escritora, documentarista. Se vocês veem esses documentários todos da Globo News, ela é a responsável por esses documentários, né? E, enfim, e também é uma escritora de livros infantis. E ela tem um trabalho enorme com relação à literatura infantil, e ela está sempre frequentando congressos e encontros importantíssimos. E a gente estava falando sobre essa questão toda dessa dificuldade, às vezes, de linguagem, da gente se encontrar com o jovem, com a criança, nesse mundo digital, e tem a pandemia, enfim, né? Aquele imbróglio muito grande. Então, eu vou chamar a Luciana, que ela já deve estar lá me esperando direitinho, que a gente combinou tudo. Estou vendo que já tem muita gente aqui. Vamos ver se a nossa Lu já está aqui. Cláudio Pereira tá, né? Cláudio Pereira, meu marido, está aqui. Que conhece também a Luciana há várias décadas. Nós todos nos conhecemos, o que é uma alegria. Oi, Lu! Tudo bem? Tudo bom? Que bom a gente poder conversar aqui. Tudo bem? Tudo bem. Muito bom o nosso encontro. Muito bom o nosso encontro, né? E eu estava lembrando aqui, Lu, que você frequentou a televisão desde pequenininha, né? Nos programas da sua mãe, da Edna, que foi uma das pioneiras da TV brasileira. Eu queria até começar você falando sobre isso, porque a televisão é uma coisa assim que vive no dia a dia, né? Está presente na nossa vida. Quais são as suas lembranças dessa época, hein, Lu? Olha, costumo dizer que a televisão está no meu DNA, que eu entrei na televisão desde a barriga da minha mãe. E quando você até foi me apresentando, eu estava ali ouvindo, você falou assim dos primórdios, desde a época da Hebe Camargo. Aí eu me lembro da Hebe Camargo, eu pequenininha, e mamãe dizia que a Hebe que me ensinou a andar. Que ela fazia aquele sucessaço de ser Hebe Camargo, ela vinha participar do programa na TV Continental, uns programas à noite, na TV Continental era ao vivo, e ela ficava hospedada na minha casa. Minha irmã não era nem nascida, e eu me lembro, tenho vagamente a ideia, mas eu me lembro, mamãe dizia assim, eu deixava você o dia inteiro com a Hebe, babá, e ela que ficava te ensinando a andar. Que delícia! Quer dizer que você aprendeu a andar com a Hebe. A mamãe dizia sempre isso. E a televisão está muito forte dentro de mim, porque mamãe, como você falou, foi pioneira da televisão brasileira, né? E ela, todos os canais de televisão. Então, eu sempre acompanhava ela. Eu não tinha... vamos dizer, não tinha nas férias, não tinha com quem me deixar, e estava eu lá, eu adorava. E a televisão naquela época eram aquelas câmeras grandonas que chamavam Auricon, e embaixo tinha um círculo, e eu me lembro que eu sentava ali embaixo e eu ficava assim olhando, sozinha ali, encantada com aquilo. E quando falava assim, silêncio no estúdio, aí eu me sentia assim, achava o máximo, era um grito de guerra, silêncio no estúdio. E eu assim, ouvindo mamãe dizer que era uma gracinha, que eu não falava nada, eu ficava, então já era uma coisa já incorporada em mim. Obviamente, cresci, não tinha outro caminho a seguir, a não ser a televisão. A televisão. Aliás, Silêncio no Estúdio foi o documentário que você fez sobre a Hebe, né? Desculpe, sobre sua mãe, né? Foi um trabalho que sobre a Edna.
Eu até era um livro que a mamãe escreveu, chamado Silêncio no Estúdio, que eu tenho a honra de ter dado o título, porque, como eu falei, no princípio era um grito de guerra para mim, silêncio no estúdio, aí ficou tão marcado para mim. Mamãe dizia assim, mamãe estava escrevendo um romance justamente do final da TV Tupi e o início da TV Globo, porque a mamãe foi uma das fundadoras da TV Globo. Mamãe foi trabalhar na TV Globo antes da inauguração. Quando a mamãe disse assim, que título eu vou dar para o meu romance sobre a televisão? Eu disse, mãe, Silêncio no Estúdio. Tá na cara! E depois eu fiquei com aquele sonho, depois que a mamãe morreu, eu fiquei com aquele sonho, eu tenho que resgatar, eu sou guardiã da memória da minha mãe, eu tenho que resgatar a memória dela, mostrar o quanto ela foi importante na televisão brasileira. E foi daí que eu fiz esse filme, que foi muito sofrido para mim, imagine, mexer nos arquivos da mãe. Nossa, eu vi, o filme é muito bonito, Lu. Eu tive o prazer de trabalhar com a Edna na TVE, quando eu fiz o Sem Censura. Então, a Edna é uma pessoa que também entrou na minha vida profissional de uma forma muito forte e carinhosa, porque ela era uma pessoa muito afetuosa, alegre, afetuosa, firme, para cima. Ela adorava você. Era mútuo, era mútuo. Era mútuo, Lu, porque a sua mãe realmente marcou muito e ela foi uma estrela da televisão, né? Que abriu caminho para muitas mulheres na televisão. E ela fazia coisas na época que ninguém fazia, né? Desfiles de moda na televisão. Ensinava coisas na televisão que a gente vê, culinária, tudo que a gente vê até hoje, a Edna fazia, né? Discutia temas. A mamãe ficou muito associada, a mamãe foi a pioneira, o primeiro programa de feminino aqui foi ela que fez. Mas ela ficou muito associada à culinária e teve muito pouco culinária lá, engraçado. Olha só, que coisa, né? Do programa, ela tinha Mirtes Paranhos, que falava sobre culinária, que era um ícone na época, mas foi uma determinada... E não tinha essa coisa de cozinha, porque o cenário era precário. Os cenários do programa da mamãe eram objetos que tinham na nossa casa. Cansei de chegar do colégio, olhar a sala, ué, cadê o sofá? Aí já foi. Eram cenários, eram os quadros lá de casa que a mamãe levava, porque era muito precária a televisão. Não é como hoje, que tem uma produção mega. Não era uma coisa muito precária, era uma coisa muito de paixão, né? Mamãe... Que coisa, né? É uma coisa interessante. Um dia eu ainda vou escrever sobre isso. Hoje, um dia você ainda vai escrever sobre esse período? Tem esse livro da mamãe, mas está esgotado. É porque foi uma catarse, foi uma coisa tão dura e difícil para mim fazer esse filme, que eu ainda sinto assim, ele ainda dentro de mim, gerando, apesar de já tá agora nos streams da vida, mas ainda está dentro de mim, sabe? Porque é muito duro você fazer um livro da sua sobre mãe. A própria mãe. É. Eu tô gerindo, estou trabalhando. Não, e você selecionou muitas imagens, né? A pessoa revive aquilo desde pequena, né? Tem uma pessoa aqui dizendo, Raquel Schwartz, que a Edna foi precursora de todos os bons aprendizados e acompanhei muito. Tá vendo? Olha que máximo. Ela discutia a mulher, né? A temática da mulher, né? Tudo depois foi parecido, né? Vamos combinar? A mamãe tanto que ela largou a televisão porque ela quis. Ela dizia assim, eu vou sair da televisão enquanto as luzes estão acesas. Porque daqui a pouco vão dizer que eu estou imitando eu mesma. Mas ela é uma pessoa extremamente corajosa. Me lembro que nos anos 60, ela entrevistou o cabeleireiro dela, que era, eu não sei nem mais politicamente como se fala, que é um travesti, e que é a Cláudia Kendall, que foi uma pessoa maravilhosa, que inclusive maquiou minha mãe quando ela morreu, porque era um trato que as duas tinham. Mas a mamãe entrevistou. A mamãe falava dos escritores latino-americanos, que ninguém sabia quem era Gabriel Garcia Marques na época, Fontes. E ela falava nos programas que ela dizia que ela tinha que mostrar para as mulheres que as mulheres não eram aquelas mulheres de bobs na cabeça, com rolinho na cabeça, que elas eram muito maiores, nos anos 60, nos anos 70. Então ela foi muito, eu acho que ela foi uma pessoa muito importante
Por isso que me sinto com a honra e o dever emocional e memória, que eu amo memória, resgatar a história dela, porque senão as gerações não vão saber quem foi a Edna Savagé. É verdade. Ô, Lu, a gente fez um tema que a gente vai falar sobre as duas pontas do mundo analógico e digital na reunião dos dois mundos, né? E dessa dificuldade de comunicação entre as gerações. Mas esse papo da Edna tá maravilhoso. E eu acho que as pessoas estão gostando. Se quiser, a gente pode falar, podemos dividir o tempo, porque eu sou tão apaixonada, porque, lógico, sou filha e guardiã dessa memória. E também sou apaixonada, mas os dois temas eu sou apaixonada. Vem cá, e como é que a Edna era como mãe dentro de casa? A mamãe era uma pessoa extremamente liberal para os padrões, né, da época. Mas ela já sempre conversou muito com a gente, era uma pessoa que era muito aberta. A minha mãe dizia uma coisa, olha que coisa incrível. Ela dizia assim para mim: minha filha, não casa não, namora bastante, mas não vai casar, não casa cedo não, casa depois. Eu me lembro, quando? Que lá atrás, não que eu seja velha nem nada, não. Uma mãe vai dizer para a filha: não pensa em casar não. Não casa. Na época que era casar, era um must. Todo mundo tem que casar cedo. A mãe dizia que a gente tinha que ser alguém antes de qualquer coisa, sabe? Quer dizer, é uma mentalidade atual, né? Mentalidade atual, que as meninas hoje em dia querem ser alguém para depois casar e ter filho. Tá todo mundo tendo filho depois dos 30, até os 40, né? Mas na época, eu tive filho muito cedo, mas eu me lembro que na época era normal as minhas colegas todas estarem casadas e com filho cedo. Eu tive, por um acaso. Mas era uma coisa. Hoje não. Hoje os jovens lutam mais pela sua independência, pelo seu lado profissional, né? Ser mãe é um full-time job, eu acho. Né? A gente nunca deixa de ser mãe, né, Lu? A gente fica sempre preocupada. Podem ficar grandes em tudo, mas filho está sempre lá, né? Olha que tem aqui uma pessoa dizendo que assistiu aos programas de sua mãe com a mãe dela e adorava, tá vendo? Era um programa que permeava as gerações, porque ele era tão avançado nas discussões que até a turma mais jovem gostava de ver, né? Que isso é muito interessante. E a gente colocou, porque, como você falou antes, o filme tem muito resgate antigo, mas o interessante desse resgate antigo é que a televisão era ao vivo, ela não gravava, não tinha videotape. E os programas da minha mãe eram ao vivo. Mas o interessante é que meu pai gravava tudo, tudo. E todas Leopoldo. filme foram tiradas pelo meu pai. Meu pai tinha um laboratório de foto em casa e ele mesmo revelou. Fotos são brilhantes, maravilhosas, parece de fotógrafo profissional. E o mais interessante é que ele gravava tudo em VHS. Então, o filme todo a gente fez contando a história dela através dos VHS. Outro dia, eu falando com a TV Bandeirantes, eu ofereci até a eles, porque eles não têm o registro nenhum dos programas da minha mãe, eu ofereci, eu disse: olha, em benefício da memória da TV Bandeirantes, eu tenho o registro dos programas, alguns programas na Bandeirantes que eu posso ceder a vocês para vocês terem como memória. Porque eles não têm. Olha que incrível. A Tupi não tem nada, porque a Tupi, coitada. Não tem. Mas que bom que você tem para poder propor isso e que o seu pai fez isso, né? Seu pai também era avançado, né? Porque fazia tudo isso naquele tempo, né? Acreditar que isso era importante, né? Meu pai sempre foi assim também um guardião. Acho que por isso que eu gosto tanto de arquivo e memória. Eu acho que eu digo que eu sou acumulativa e gosto muito de coisa antiga, de cheirinho de coisa antiga. Você tem uma carreira de documentarista na Globo News enorme, né, Lu? Você tem ideia de quantos documentários você fez lá? Não me lembro. Olha, eu fiquei 10 anos no Arquivo N. A gente fazia um programa por semana, resgatando a memória. É muita coisa. Eu adoro tudo. Arquivo, adoro acervo, foto antiga. Eu tenho verdadeira paixão. Acho que está faltando um pouco, Márcia, nesse momento, um pouco da história, do resgate da nossa história. Não só na história do Brasil, história contemporânea, história da vida de cada um.
Uma das coisas, até voltando ao nosso tema geral, que a gente estava no nossa papo, uma coisa que eu penso muito, que essa geração de agora não vai ter o registro do que acontece hoje. Por quê? Porque não é coisa de saudosismo, não. Antigamente, as pessoas tiravam foto e a gente imprimia no papel. Eu tenho um álbum da minha vida, quando eu nasci, cada passo. E hoje, a geração de hoje, tem o seu registro, e as mães também, na nuvem. E muitas vezes a gente não vai lá atrás. Então, isso vai acabar, porque um dia, quem sabe, a tecnologia está virando tanto. Por exemplo, antigamente era VHS, depois passou para ser pendrive, CD, pendrive. Agora é a nuvem. Agora é a nuvem. Quem garante que isso vai ficar? Era HD. Tudo, tudo se foi, agora é nuvem. E qual será a mídia daqui a um ano que vem? Pois é. Você sabe que você tem um ponto assim muito importante, porque a foto era uma coisa, um objeto afetivo. Você marcava aquele momento, botava no porta-retrato, né? E aquele é um momento afetivo. Eu sei para mim como é importante essa questão das fotos, que quando as minhas filhas perguntam o que você quer de Natal, por exemplo, eu digo foto. Me dá foto que eu vou botar, porque a gente acaba não imprimindo, acaba não tendo aquilo na mão e você não tem como colocar, né? Tá na nuvem, você pode acessar, mas aquela coisa dentro da sua casa, você poder olhar de vez em quando e ver aquela foto de quem você ama, é muito importante. Eu acho. O Lu tem aqui Canal Plus Brasil dizendo: somos fã da Luciana Savagé. Esperamos que o Arquivo N volte em breve. Melhor programa da Globo News. Tá vendo? Tem muito fã. Tem um outro aqui, Kiko Vilhena, que disse que foi assistente de estúdio da sua mãe na Bandeirantes. Ah, Kiko, eu sei quem é o Kiko. Olha, um beijo, Kiko. Me lembro muito de você. Não, porque essa questão que a gente está falando aqui não é saudosismo, não. Você tem toda a razão. É uma colocação de algo que a gente viveu e foi importante e a gente não sabe como é que vai ser daqui para frente, né? Isso é o papel nosso. Quando você está falando do digital e analógico, eu hoje me sinto no meio do caminho. Eu não sou nem analógica nem digital. Não tenho zero preconceito com digital. Vou aprendendo, vou tentando fazer. Lógico, eu não tenho a facilidade, por exemplo, do meu neto, que num minuto escreve, faz coisa tudo na internet. Mas nós estamos vivendo um momento em que eu sinto que nossa geração é fundamental nessa transição do digital, do analógico para o digital, porque a gente tem o quê? O conhecimento, a informação. E essa passagem é fundamental. Daí a importância também dos pais, dos livros, de tudo, porque é uma passagem, a gente não pode abandonar o nosso passado. O que a gente é hoje foi o que a gente foi lá atrás, nossos avós, nossos pais, nossos avós, tataravós. A gente nasceu tendo uma história genética. Quem não tem memória não tem história, né? Porque nós somos a nossa memória. Por que é tão importante quando a gente conversa com psiquiatras e neurologistas que as memórias têm problema, né? De algumas doenças degenerativas. A pessoa, quando perde a memória, perde a história, né? E é muito triste perder a história. A história é que nos dá nossos parâmetros. Eu sou o fruto de tudo que eu vivi, né? Isso. Agora tem gente perguntando qual é o nome do filme. O nome do filme é Silêncio no Estúdio, sobre a vida da Edna Savagé. Mas, Lu, eu achei muito importante isso que você falou, que a gente está no meio do caminho, né? A nossa geração é aquela geração que teve que se modernizar, entre aspas, sair do mundo. Eu me lembro que quando eu comecei na Globo, a gente lia com telepronto o telejornal. Era papel que tinha que passar, vinha do mimeógrafo, botava no telepronto para a gente ler. Hoje em dia, isso é impensável. Ninguém nem sabe o que é telepronto para botar papel. Não é que a gente seja antiga. Nós somos jovens há mais tempo. Mas eu me lembro do barulhinho da máquina. Eu me lembro da minha casa, minha mãe escrevendo aquele... Eu achei tão engraçado que outro dia eu tenho ainda uma máquina de escrever na minha casa que eu guardo, porque é uma coisa afetiva. Aí meu filho, meu neto chegou para mim e disse assim: vó, você tem um robô em casa? Achou que era um robô.
aqui. Isso aqui a gente escreve, isso aqui é para escrever. Como é que é possível? Como é que vai escrever naquilo? E tinha que botar. Não, realmente é fantástico. Hoje a gente escreve e já tem um corretor, né? Mas uma coisa que era um robô, ele pensou que era um robô. Eu guardava um robô de antigamente. Ô, Luciana, você que faz também, além de documentarista, também é escritora de livros infantis, você frequenta muito todos os lançamentos. Eu vejo você em vários lugares do mundo, você viaja para um lado, viaja para outro, faz parte de vários grupos. E eu fico me perguntando que a leitura é algo tão fundamental na vida, né? Porque quando a gente lê, a gente sai fora dos parâmetros visuais, a gente está criando imagens mentais, né? E eu me pergunto que nós que fomos essa geração, que vivemos isso, né, muito intensamente, porque não havia nada mais do que isso, além a televisão não era a televisão, não era o streaming de hoje, não era a vida online digital. O que você está sentindo com, por exemplo, com as crianças e adolescentes? Qual é a conversa que gera um livro, na verdade? Isso é um. Eu acho que o livro o livro tem seu lugar, como na época os meios de comunicação, por exemplo, o rádio, entrou a televisão, teve que se reinventar. Eu acho que o livro tem seu espaço ali, mas é fundamental que os pais ajudem a ter ajudem na leitura. O problema que a gente sente hoje é que os pais também não estão lendo. E como transmitir para os filhos a leitura se os pais também não leram ali atrás? E eu já tive escola que nem professor tinha lido meu livro, que tinha sido adotado. São coisas meio esquisitas de se dizer, mas é verdade. Eu acho fundamental o livro no papel, ainda mais agora nesse, que é o papel, que esse mundo agora, a gente fica pensando assim, não tem mercado de trabalho, o jovem não vai ter onde trabalhar. Não, eu acho que mudou a forma, vai ter muito trabalho, tem muito, mas agora é a era da informação, do conhecimento. Porque digital, você sabe exatamente como você pode botar um aplicativo, você sabe editar, você sabe, você pode em qualquer lugar através de um aplicativo. Mas o conhecimento, as empresas vão querer o conteúdo. Esse conteúdo, eu acho que vem muito do livro. Não adianta você pegar no Google uma informação, você tem que ler, porque a internet é um mundo que não tem fronteiras, você não sabe se é verdadeiro ou não. Eu escrevi esse livro, que é a história de uma pandemia, olha só, uma pandemia, eu escrevi em 2006, uma pandemia que aconteceu na Tanzânia, de um ataque de riso, onde todo mundo começava a rir e as pessoas precisavam usar máscara, as fronteiras foram fechadas. Olha! Porque uma bruxinha, porque realmente eu adivinhei uma pandemia lá atrás. Gente, Luciana, o negócio da máscara por causa do riso que era contagiante, realmente. Me assustei quando eu li. E eu achei engraçado que aí eu fui procurar no Google, não sei, de vez em quando eu vou. Quando eu vi lá, tinham criado uma Wikipédia dessa epidemia de riso que eu inventei no meu livro. Aí eu disse assim, cara, e com os personagens do meu livro. Então, quem for hoje na Wikipedia ver o Epidemia de Riso, vai ver meu livro ali como se fosse verdade. Então, olha que perigo, olha que fake news. Isso que eu digo. É muito sério. Por isso, o livro tem seu papel, é fundamental. É fundamental. O registro que ninguém vai conseguir apagar. É verdade. Ô, Luciana, você falou uma coisa tão importante, que é o seguinte: o livro, ele está ali, ele foi editado, ele tem veracidade, ele tem realidade, ele tem consistência. O livro é um produto real e confiável. Porque quando você pega um livro, você sabe que ele passou por uma série de etapas, né? Passou por essas etapas todas. Foi visto, foi copidescado, foi entendido pelo editor, visto se vale a pena. Quer dizer, tem um valor intrínseco. E às vezes a notícia na internet, ela é totalmente maquiada, né? Ela é desvirtuada, ela é maquiada, ela é criada, ele é fake news. Então, esse ponto eu achei importantíssimo. Importantíssimo. Posso botar agora uma manchete assim, Luciana, best-seller.
Pois é, porque antigamente tinha um ditado que dizia que o papel aceitava tudo, né? Quando pessoas escreviam qualquer coisa em jornais e tal. Mas hoje em dia a internet aceita tudo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas informações. Eu adoro a internet, eu trabalho na internet, assim como você, né? Mas a gente sabe dos perigos desse mundo sem fronteira e sem medidas e às vezes sem ética. Então é perigosíssima, é realmente. Por isso que é importante esse seu depoimento sobre o livro, né? Biblioteca de Alexandria, tem lá os livros, todos arquivados, mas todos ali, é uma referência, uma deferência, é muito importante. Eu acho que visitar bibliotecas é uma das coisas mais incríveis que tem. Tem até, você sabe que tem até visita virtual à biblioteca, né? Tem aquela biblioteca lá de Portugal, que eu não sei se não é no Porto, não, é na Universidade de Coimbra que eu visitei, que é das coisas mais lindas que eu já vi. E aquela livraria que foi feita em função que o Harry Potter, que a Rowling se inspirou, que é lindíssima no Porto, também é uma beleza, né? Então, é uma coisa assim de inspiração você entrar numa biblioteca. Não. Nada olha, nada substitui o livro, nada, nada, Olha, nada. tem uma pessoa aqui falando, que eu não sei quem é, dizendo o seguinte, que o livro é fundamental. Agora, em casa, é difícil das crianças lerem, porque os pais só ficam na internet. Então, como é que os livros vão ser exemplo para as crianças, né? Bom, infelizmente, a gente vive por aparelhos, né? E a gente consegue, a gente sai, a gente pode deixar o documento, mas o celular a gente está na mão, né? É verdade. As relações também, daí é uma coisa que um resgate não só do livro, mas resgate das relações, sabia? Que eu fico pensando assim, você chega numa reunião de família, todo mundo está lá. Outro dia, quando fui dar uma palestra, uma criança chegou e disse, aí eu falei, a professora, dá um beijo nela, antes da pandemia. Dá um beijo Antes da pandemia, vamos estabelecer isso. Dá um beijo na Luciana, né? Ela está indo embora. Já dei. Eu disse, como você deu? Eu não vi. Mandei pelo WhatsApp. Mandou aquele beijinho. Mas é isso. Não é a mesma coisa, né, Lu? Eu fui. É uma coisa tão séria isso. Agora, resgate do afetivo, que eu tenho um projeto na Favela da Maré, que tem uma biblioteca lá. E eu me lembro que as primeiras vezes que eu fui lá no projeto Vida Real, sabe qual era a minha função? Ensinar os jovens de lá a beijarem. Eles não sabiam, quando você ia dar beijo, eles encostavam a boca, não sabiam como é que era o beijo, como é o estalo do beijo, porque eles nunca tinham sido beijados. Olha que loucura. Nossa, mãe, isso é duro, hein? Isso é também nas relações nossas pessoais. Não estou dizendo que a gente não, mas é muito comum um pai não fazer carinho no filho. São coisas, é o afetivo. Eu não sei se agora estou mais carente disso, de poder abraçar e beijar por causa da pandemia, mas é uma coisa muito séria isso. Essa falta de contato humano, né? E o livro, quando você vai ler o livro com uma criança na hora de dormir, você está em contato não só lá do imaginário, como você vai estar com contato físico com a criança, abraçando para ler aquele livro. Eu estou dizendo, eu gosto muito de ler. Eu tenho até o e-book, eu tenho o Kindle. Que quando eu viajo, eu levo para não levar um catatal. Mas olha, nada para mim me substitui pegar um livro, eu também acho. Olha, tem uma pessoa fazendo arte com o Miguel, você conhece? De 8 anos. Tá dizendo aqui que adora você, que a mãe e o pai dele agarram ele o dia todo. Não, o Miguel, para mim, eu sou fã. O Miguel, para mim, eu sou fã número 1 dele. Olha, um beijo grande, Miguel. Eu adoro. Esse menino, é um gênio. Ele lê, ele é multimídia. Lê, ele faz desenho no YouTube, é compositor, escreve. Ele é maravilhoso. Sou fã número 1. Miguel, um beijo. Ele tem 8 anos, Luciana. É um menino impressionante. Isso tem o contato da mãe e do pai. Os pais incentivam ele de tudo. O pai faz desenho animado com ele, a mãe lê.
Ele é fantástico, o Miguel. Ai, Miguel. Que máximo. Tá vendo a gente, né? E aqui tem uma outra pessoa que disse que ela lê sempre, lia com a filha desde pequenininha e que a filha hoje em dia lê toda noite. Eu me lembro que eu escrevi meus livros também. Eu levava minhas filhas sempre na Bienal do Livro e dizia para elas, olha, tá vendo aqui? Tá vendo aqueles livros todos? São pessoas, são ideias, é uma coisa que isso aqui é uma viagem fantástica. E todas duas minhas filhas leem muito. Daí a importância do exemplo do pai e da mãe que leem, que o filho identifica esse exemplo, que não adianta falar para ler se você não lê, né? O filho identifica a importância da leitura, né? É fundamental. Eu vou dizer uma coisa a você. É uma coisa meio maluca, mas eu não consigo. Na minha mesa de cabeceira tem livros que estão a pilha, porque eu quero ler, às vezes eu leio 2 ou 3 livros ao mesmo tempo, mas eu só consigo dormir com um livro aqui do lado. Não sei, eu me sinto, é como se tivesse, eu não me sinto sozinha, sabe? Eu não, qualquer lugar que eu vá, eu tô com um livro na mão. Posso nem pegar ele assim, mas eu. Oh, olha aqui, Miguel está dizendo que faz roteiro, faz filmes, tudo sozinho. Miguel está aqui, continua escrevendo, de 8 anos. Que É, maravilha. eu, E é, aqui tem, e aqui tem uma outra dizendo que a filha pediu livros para o Papai Noel, ganhou 8, já leu 4. Olha que lindo isso. eu fiz muito na pandemia, eu fiz muito amigos. O Miguel, eu já sou fã dele há muito tempo, eu adoro o Miguel. O Miguel é minha paixão e a gente é amigo por internet. Eu sou muito amiga também, fiquei amiga pelo Instagram do canal da Tatá, que é uma menina chamada Catarina, que eu fiquei amiga porque ela começou a fazer críticas de livros e por um acaso eu vi que ela fez o meu. É uma menina também de 9 anos, 8 anos, e que adora ler. E faz Olha que desenho. bárbaro isso, você se corresponder por internet com essa garotada assim talentosa. Eu fiquei amiga na pandemia, amigo mesmo. Eles são o Miguel eu adoro, a Tatá, que eu adoro. Tem a Catarina, tem outra Catarina. Fiz muitos amigos na internet com esse. Que lindo isso, hein? Que graça, né? Ô, Luciana, mas com você, quando você ouve as crianças, o que que elas dizem em relação à leitura? Todos eles, quando você acaba contando para eles um livro, contando, falando das histórias, eu acho que o olho começa a brilhar. Eu tive várias experiências, até de lugares que nunca receberam, viram livros. Eu me lembro que eu fui a São Gonçalo, em lugares onde as crianças não tinham dinheiro para comer. E eu fui lá falar de livros e sonhos, que eu digo que os livros trazem sonhos, as fantasias, que hoje são tão. A gente está tão carente desses sonhos, das É fantasias. verdade. E os livros trazem isso, e as crianças precisam não ter mais. Eu sempre costumo dizer, sempre nas minhas palestras, que hoje as crianças, os medos são reais. É o medo da pandemia, é o medo de sequestro, é o medo de ser roubado, é de bala perdida e tudo. E os livros, eles resgatam o sonho e a fantasia, que são tão importantes para a gente. E eu me lembro que eu fui numa dessas escolas lá em São Gonçalo, que era no meio de um morro, assim, incrível. Não tinham nem... Ali, ó, tinha criança que não tinha nem sapato. Era muito, muito triste. E eu me lembro quando eu cheguei lá, uma criança disse assim, deixa eu apertar para ver se você é de carne e osso, porque eu vi que os escritores, eles são muito... Eu vi que os escritores só existiam nos livros. Eu disse, não, eu sou de carne e osso. Ai, que coisa incrível. E quando eu comecei a contar a história, aquela criança que tinha um olhar tão amargo, né? Porque não é nem... É o olhar amargo que algumas crianças têm. Não é nem mais triste, não tem brilho. Aí você vê, quando você vai contando a história, e para meninos que eu contei de 16 anos, eu comecei a contar histórias de Aladim, dizendo que eu tinha chegado lá através do tapete mágico, que eu tinha ido, que eu estava toda descabelada, porque eu fui com um tapete mágico, pedir desculpas, porque eu estava ventania e tudo. Você olhava assim, aqueles meninos, assim, bom, imagine se vão acreditar nessa história. E eles acreditavam, porque ali eles se formavam em crianças outra vez, aquela criança que talvez eles não pudessem ter sido
lá atrás, porque geralmente as crianças são testemunhas involuntárias do que a gente está vivendo, ainda mais nesse É lugar. verdade. Da Mas violência, né? eu aprendo muito, sabia, Márcia? Eu não só falo dos meus livros, eu aprendo muito com as crianças. Ó, o Miguel me ensina todo dia, quando eu vejo assim os desenhos dele. Ó, a Tatá, já li muito livro que a Tatá indicou no canal dela. Eu aprendo muito com eles, porque a gente não aprende só o digital. A gente aprende também o conteúdo, que a gente tem que parar um pouquinho para também escutá-los, né? Tem Eu que acho, escutar. eu acho que as crianças estão precisando um pouquinho também dessa escuta. É, porque essa vida tá tão intensa, né? Hoje em dia a vida está intensa dentro de casa. A intensidade é outra, é uma intensidade digital, todo mundo tem que trabalhar e fazer tudo aquilo ali. E muitas vezes a criança quer conversar, quer brincar, e o pai e a mãe estão tão ocupados e precisando trabalhar que aquele momento não existe, né, Luciana? Eu tenho netos também, né? Tenho dois meninos. E eu vejo como eles são atentos e como eles estão ávidos para aprender e falar tudo. Então, é um aprendizado realmente. A gente não tem idade para aprender com criança. Eu fico encantado também. Eu estou vendo aqui muita gente aqui agradecendo, falando sobre você, Lu, dizendo que como adora você. Tem gente perguntando do canal da Tatá. Então, o canal da Tatá é o canal da Tatá, não é isso? Tatá mesmo o nome. É o canal da Tatá, né? Ô, Luciana, e quando você conversa com os professores, o que eles falam, assim, dessa dificuldade de comunicação, às vezes, da leitura com a criança? Você sente que, ao você chegar lá, você conseguiu passar essa mensagem da relação entre eles, como é importante? Na minha percepção, é que os professores agora, além de aprender a trabalhar a leitura, porque eles precisam, em primeiro lugar, para mim, eu acho que a leitura não deveria ser matéria obrigatória, se bem que hoje só se lê por causa da escola, mas não deveria ser matéria de prova, deveria estar associada ao prazer. Então, eu sempre brinco, quando eu vou nas escolas, eu pergunto às crianças assim, quem não gosta de ler? Aí todo mundo levanta a mão. Eu digo assim, Ai, que coisa! vocês não gostam de ler? Quem gosta de ler? Aí um ou dois levanta a mão. Aí eu digo assim, sabe por que você não gosta de ler? Você não descobriu um livro bom. Porque você, quando descobrir um livro bom, você vai adorar a ler, vai amar a leitura. Então você tem que aprender, tem que discutir. Então eu sugiro você negociar com o professor. Se você não gostar desse livro que o professor sugeriu, você negocia com ele. Olha, eu quero ler outro, não gostei dele. Porque nem tudo que eu leio necessariamente você vai gostar. Cada É um tem. lógico. Eu sempre falo muito isso. E nesse momento, com as aulas online, que os professores também estão tendo que reaprender, porque foi uma coisa extremamente Pois nova é. que aconteceu com eles. Eles não eram também, muitos não eram digitais e tiveram que fazer dar uma forma nova de atenção para essas crianças que já estavam acostumadas ao digital, mas que não era uma coisa obrigatória. Eu Pois é, dei que uma, é completamente diferente, que era diversão. e eu dei uma O digital era diversão, virou obrigação, né? Não, outro dia eu dei uma palestra com uma escola que eu fiquei meio chocada, que as crianças uma com o pé na mesa, outra, e é muito complicado, como é que outra estava dormindo, e tinham outros alunos que estavam interessados, mas é muito cansativo para eles. Eu tenho uma coisa interessante que aconteceu nessa pandemia, um exemplo, foi agora que me lembrei, quando eu estava falando com você. Eu tenho uma vizinha que a filha tem 12 anos, 11 anos, Antônia. E aí a mãe proibiu a criança, começou a estipular horários para ela. E disse que ela só podia ficar nos joguinhos, ela tinha online de manhã, depois ela entrava no WhatsApp para conversar com as amigas e ficar nos joguinhos. Ela disse, às 6 horas acaba tudo e você vai ler. E aí acabou que nós começamos a fazer uma relação, porque como ela sabia que eu era escritora e tinha uma biblioteca em casa, e ela então começou, me mandou um WhatsApp, Luciana, você me acha uns livros para Antônia? Porque ela agora, a partir de 6 horas, ela tem que ler. E nessa brincadeira, eu comecei a botar pendurado na porta de casa uma sacolinha com os livros diferentes, e ela ia mandando, e ela ia fazendo uma sinopsezinha do que era o livro, um resumo de 7 anos. Esse eu não gostei, esse eu gostei.
Mas foi muito. A menininha leu, mas leu muito, Olha muito, que máximo. Que coisa bonita isso, essa relação, hein, Luciana? muito, muito interessante. Não, Olha, e Cláudio Pereira aqui, meu marido, seu amigo, está dizendo que você está certíssima, que ele aprende muito com a Valentina, a filha dele de 8 anos. é, é Tá vendo? você aprende mais com ela do que ela com você. Isso eu já não sei, mas é importante essa troca, né? Essa troca é muito importante. Agora, a mãe do Miguel escreveu aqui que ela é professora e que as professoras são umas heroínas nessa pandemia. Eu acho que as pessoas que estão na frente da saúde e da educação são aqueles que estão lutando mais, né? Da saúde correndo risco de vida. E da Não, educação tentando passar conhecimento sem aula, né? Tentando fazer isso online é muito difícil mesmo. não, e tem escolas que é um problema seríssimo, não tem internet. Pois é, nem todo mundo é digital, né? Tem muitas crianças que estão fora do mundo digital totalmente. Tem pessoas, tem crianças que não têm nem um celular para ter aula. É muito. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, muito especial, mas sem dúvida. Se não fossem os professores, eu acho que não teria leitura. Os professores são realmente são os guerreiros. Não estou nem É. falando, nem falo. Esses médicos é uma coisa à Não, parte. médicos e enfermeiros, eu acho até comovente. A gente encontrou até com uma pessoa aqui da área de saúde, né, que ela falou que ela está impressionada com a coragem de médicos e enfermeiros que se vão para os hospitais sabendo que podem ficar doentes, sabendo que podem levar a doença para casa, para os filhos, para os pais idosos, para o marido ou para a mulher, e que eles vão trabalhar mesmo assim. É para a gente ficar comovido mesmo. Eu tenho o maior respeito por essas pessoas. E não é só médico e enfermeiro, são os técnicos, os que trabalham na limpeza, os que trabalham na cozinha, estão todos dentro daquele ambiente com super vírus, né? É um ambiente pesado de vírus. Eles estão lá todo dia. É realmente para a gente não esquecer nunca dessas figuras importantíssimas, né? Fundamental. E os nossos professores precisam ser mais valorizados. Uhum. Muito. É verdade, principalmente os professores, né? Eu acho. Aqui está tendo até uma discussão de gente que acha que criança não devia ter celular. É uma coisa difícil, né, Lu? Porque o celular virou um lugar onde você contacta seus filhos para saber onde é que eles estão, né? Você pode ter aquele siga-me para saber onde é que a criança está, né? Os adolescentes, saiu, para onde é que está, né? É complicado mesmo. Eu acho complicado porque também fica vulnerável uma criança a outros sites que não são adequados, né? São vulneráveis a pessoas que podem fazer alguma entrada ruim na vida deles. Então, é difícil isso, viu? Essa questão de celular. O que você acha? Daí a importância do embasamento do pai e da mãe, como a mãe do Miguel, que sabe dosar muito bem, porque o Miguel consegue entrar na internet e ele tem totalmente discernimento. É a base, os pais são fundamentais para a formação, né, dos filhos. Daí a importância. Tem uma coisa também que me comoveu muito nessa pandemia, foram algumas cenas que a gente viu de pessoas idosas jogando, por exemplo, xadrez com o netinho do outro lado do computador, né? Então, essa também, as pessoas, a gente, por exemplo, poder ver os nossos idosos, né, através das câmeras, né? Eu tenho mãe de 90 anos, você tem pai de mais de 90, né? A gente poder vê-los e falar com eles, mesmo quando está longe. Quer dizer, o mundo digital traz esse alento também nesse momento, né? Não, graças a Deus existe o mundo digital, hein? Já pensou na época da pandemia, lá da gripe espanhola lá atrás, Espanhola. do registro histórico, que a gente sabe que teve uma pandemia lá atrás, terrível. E imagine, nós temos o digital, a internet, é fundamental. Agora a gente tem que saber usar. Essa é a grande questão. É. Eu acho que esse é um debate assim que a gente vai ter durante muito tempo, porque veio para ficar. Aliás, como todas as grandes mídias, né? Quando começou o rádio ficou, depois veio a televisão, ficou, aí começou o mundo digital. Lógico, cada vez mais a gente vai. Aliás, eu quero até comentar com você, eu vi outro dia uma reportagem da Sônia Bride, que ela estava na China sobre identificação facial, e ela não estava dentro do arquivo chinês, mas
a própria computadora, a inteligência artificial, identificou tudo dela. Quer dizer, a gente caminha para um mundo cada vez mais com a inteligência artificial. E a gente vai ter que saber transitar nesse mundo de alguma maneira, né? É um aprendizado. Eu não sei, porque é meio assustador também. É super invasivo, né? Aliás, eu tô aqui, quero até dar tem uma série que é impressionante. Pessoa de Interesse. Quem quiser entender sobre a inteligência artificial, não deixa de ver, porque essa série é o máximo. Pessoa de Interesse, né? Que fala sobre isso. Aliás, é um assunto que eu quero abordar aqui nas lives também, sobre inteligência artificial. Eu acho que é um assunto que a gente precisa saber melhor, né? Não, é meio assustador. Privacidade, eu esqueci o nome, hackeada. Se alguém tiver. Tem privacidade hackeada também. É hackeada, não esqueci. Não, não é esse, não. É um outro que fala sobre o uso do celular. Agora, o Cláudio está aqui dizendo que ele fez um manual de uso do celular para a filha Valentina, que ela só vai ganhar o celular quando decorar o manual. Esse pai é. Gostei, Cláudio. Gostei. Boa. Esse pai é sério com esse uso do celular. Gostei. Né? Aprender, né? Tem que aprender e tem que proteger também, né? Mas eu acho que nunca a gente leu tanto, sabia? Apesar de tudo. Dilema das Redes, escreveu aqui o Miguel. Dilema das Redes. É esse. Exatamente. É que me deu um branco aqui. Fiquei impressionada com esse documentário. Esse documentário, porque os documentários, né? Aquele Moore, que eu não. Como é que ele começou? Aquele Moore que começou os documentários, que fez sobre o McDonald's, lembra? Eu acho que o documentário teve também um outro boom quando aquele homem chegou fazendo aquele tipo de documentário, né? Meio denúncia, né? As pessoas começaram a ver. E tem aquele documentário do Polvo, né, Luciana? Que é lindo, né? Meu amigo Polvo. Eu nunca mais na vida vou comer polvo. Bom, eu não como polvo, que é um bicho muito inteligente. Eu já disse que polvo é bicho muito inteligente, não dá para comer, não. Eu fiquei muito. Os documentários são coisas, é uma coisa também que deu um boom, né? Cada documentário. Maravilhoso. Olha, eu vi um documentário sobre o Palácio Mourão, no Rio de Janeiro, sensacional, que resgatava a história toda do Brasil, centrado no Palácio Mourão. A gente tem que sentar com as crianças para contar a história do passado. É uma pena que no Brasil, até agora na internet, a gente pode fazer um tour pelos museus internacionais, Louvre, etc. É uma pena que no Brasil não resgate a história tanto em tantos museus, porque a gente tem coisas fantásticas, de acervo mesmo. Uma das coisas que a gente deve valorizar, que é fantástico, é o Arquivo Nacional. Nosso Arquivo Nacional é uma das coisas mais completas e maravilhosas que tem na nossa vida, no Brasil. Não é subordinado, sem política alguma, porque não é subordinado nem ao Ministério da Cultura, nem ao Ministério da Justiça, mas o Arquivo Nacional é um resgate da memória muito interessante, que é um lugar lindo também para se Lindo, maravilhoso. Lindo. Isso a gente tem, essa história, a nossa Biblioteca Nacional, tem tanta coisa bonita, mas é uma pena que eu fui outro dia, você foi também a Vassouras, né? Tem a Casa da Eras, que é Vassouras é lindo, né? Histórias brasileiras, de personagens brasileiros. Por isso, quando eu estou numa fase agora de escrever mais personagens brasileiros. Não só eu acho que é importante resgatar a história desses personagens para os jovens. Por exemplo, eu não sabia, as pessoas não sabem quem era Lampião, Maria Bonita, Dadá, Antônio Conselheiro. São os heróis brasileiros que nós temos que resgatar essa história e não importar personagens. Pois é, todo mundo sabe quem é Bonnie e Clyde, né? Mas o Antônio Conselheiro foi uma pessoa importantíssima. Lampião, que dizem, olha, assassino, mas ele teve uma importância fundamental no Nordeste. Graças a ele, em 1938, as pessoas começaram a prestar atenção naquele Nordeste abandonado. Então, tem histórias muito interessantes dos nossos personagens brasileiros. Aí a importância do livro, daí a importância da escola, a importância também dos professores, mas é importante resgatar esses personagens brasileiros. É verdade, Lu. A gente conhece muito pouco a história do Brasil, é muito triste.
Eu me lembro que quando eu li O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, que falou da história do Rio Grande do Sul, que foi maravilhoso, né? São livros fantásticos, mas é pouco falada. A história do Brasil é muito pouco falada, de uma certa forma, né? Então, Muito. eu acho que o brasileiro conhece pouco o Brasil, infelizmente. É, Infelizmente. muito. O incêndio do nosso Museu Nacional, que foi uma Ai, tristeza. aquilo foi de cortar o coração. Aquilo foi uma Foi coisa duríssima. Mas você tristeza. sabe que eu sou fã do Laurentino Gomes, porque ele tem um valor enorme, porque com os livros dele, 1808, 1822, e que fala da chegada da corte portuguesa ao Brasil depois, fala da independência do Brasil e da República. Eu acho que ele fez um trabalho fantástico, porque ele trouxe a história de uma maneira vibrante para a gente aprender fora de livros escolares, né? Ele conta de uma maneira muito saborosa tudo. Muito, muito saborosa. Isso aí, a palavra é essa. Você embarca na aventura. E você pode, e você entende o Brasil de hoje através dos livros dele. É É muito verdade. ler, coisas É maravilhosas. verdade. É verdade. Ô, Lu, nossa live está quase chegando no final, estou morrendo de pena, tem tanta gente aqui, né? Mas é o seguinte, quando a gente fala sobre história, eu não sei, eu adoro ler história, eu adoro ler tudo que tem história, pode ser romanceado ou não, mas a história é sempre fascinante. E eu fico imaginando que você teve a oportunidade de trabalhar em tantos documentários nesses últimos 10 anos, que você tem um monte de histórias para contar, né, Lu? Tenho. Eu disse que eu brinco que eu fiz uma pós-graduação toda semana, olhando aqueles arquivos maravilhosos, porque eu sou um privilégio realmente ver, assistir aqueles arquivos, aquele material valiosíssimo. Eu brincava assim, nossa, ouro em pó, fulano, olha, isso é ouro em pó, é tesouro. É muito, eu sou literalmente fascinada por imagens. Ô, Lu, quanto tempo você demorava para fazer um documentário daquele semanal? Se eu disser que eram 3 dias às vezes, você não vai nem é Intensos, né? muito intenso, mas valia a pena. Valeu e a gente foi reconhecido. E sabe que existe uma coisa interessante? É que no Brasil não tem. Existe uma Federação Internacional de Arquivos, a FIAT, que é com sede em Amsterdã, se não me engano, mas tem televisões do mundo inteiro. Aí você vê que fantástico o acervo e a preservação e o valor que eles dão ao arquivo, porque as pessoas têm que entender que o passado é o futuro. E além de ser futuro, ele gera cifras, porque se a pessoa souber administrar bem um acervo, ganha muito dinheiro com ele. E eu me lembro que tem tinha um acervo do INA, do Instituto Nacional Francês. Gente, é uma coisa, tem toda a história e a preservação que eles fazem. Outro lugar também que tem um trabalho bem interessante também de acervo, que eu fiquei impressionada, é no México. Incrível, porque são lugares que você não imagina, mas infelizmente aqui eu acho que a gente teria que ter uma iniciativa privada, né, para administrar. Se bem que o acervo da TV Cultura também é muito bom aqui no Brasil. É Tem verdade. até que as pessoas precisam parar de associar realmente como velho, velho, é o futuro, o arquivo é futuro, porque através dos arquivos, das imagens, a gente consegue entender quem a gente é e o que é o futuro. O E que não vai esquecer o passado, para não errar mais, não cometer os mesmos erros, né? Que isso é importantíssimo. não fala. A gente precisa entender, para a gente entender o que vai ser o futuro, a gente tem que entender o que foi o passado. Não só para a gente entender mesmo. Aposto que é o conhecimento. Ô, Lu, eu vou ter que despedir, porque a gente vai acabar aqui, o tempo a gente vai sair do ar de repente. Tive o privilégio de Márcia Peltier Pesquisa, que a gente também fazia um trabalho Nossa, a maravilhoso. gente só falava de pesquisa, lembra? Onde ninguém falava de pesquisa, o nosso programa era Márcia Peltier Pesquisa, tudo de pesquisa. E hoje tudo é pesquisa. Tudo é pesquisa, mas ninguém falava em pesquisa naquela época, na década de 90, né, Lu? A gente trabalhava com muito entusiasmo, sem uma equipe micro,
mas também trabalhávamos, mas era uma coisa muito legal. Foi Muito uma... legal. E lembra que a gente tinha correspondente em São Paulo, no Rio, aqui, Rio, São Paulo e Nova York, lembra? Lembro, e era um trabalho incrível, muito interessante, como você falou. E às vezes o próprio programa gerava a pesquisa, É, né? pois é. Foi um momento muito bacana. Eu adorava o programa, Márcia Peltier Pesquisa. E você era a diretora do programa. Era o máximo a gente trabalhando junto. A gente tem que repetir essa dobradinha, hein, Lu? Muita coisa bacana. Vamos repetir essa dobradinha de alguma maneira. Com certeza. Já está escrito nas estrelas. Tá certo. Luciana Savagé, foi uma alegria, um prazer enorme fazer essa live com você, minha amiga do coração. Muito obrigada. Beijo grande. Beijo a todos. Um beijo a todos, gente. Olha, que live com a Luciana Savagé, hein? Foi um prazer falar com ela. A Lu é uma pessoa incrível e eu tenho certeza que vocês adoraram aqui o nosso papo, porque eu estou vendo muita gente escrevendo o tempo todo, né? Então, muito obrigada aí pela audiência de vocês. E a gente volta aqui a nossa live quarta-feira. Nós vamos falar com o Padre Marcelo Silva. Quem é o Padre Marcelo Silva? Ele é o pároco da Igreja Nossa Senhora de Boa Viagem, em Belo Horizonte, mas ele também é psicólogo e teólogo. Então, a gente vai falar sobre a força da palavra com a psicologia e a espiritualidade. A gente se vê, então, na quarta-feira. Boa noite, um beijo para todos vocês.